Sejam bem-vindos. Iniciaremos agora a nossa aula número 4 da unidade 1 da nossa disciplina Cartografia aplicada ao ensino da geografia escolar. Nós iremos continuar estudando a cartografia no ensino da geografia e iremos compreender um pouco mais da cartografia referenciada na Base Nacional Comum e Curricular dos primeiros ao 9º ano. Então, o aluno, na nova Base Nacional Comum Curricular, ele é incentivado a criar cartografias, considerando os elementos da cartografia como escala, projeção, símbolos, linguagem comunicativa, para, enfim, construir os mapas, certo? Croquis e cartas topográficas, certo? Então, o conhecimento, a princípio, dos fenômenos e depois de como eles podem ser representados, segundo todos os elementos cartográficos estudados, nós vamos estudar, é uma linguagem comunicativa, certo? Então, como nós vimos na aula passada, entender o mapa não apenas como recurso, mas como um conhecimento em si sobre a compreensão dos fenômenos, tanto sociais como naturais. Então, a partir dessas técnicas, nós podemos transformar as informações, os dados, em informações, e essas informações elas podem, no caso dos mapas, croquis e cartas, se transformar numa linguagem gráfica, certo? Temos a linguagem escrita e a linguagem gráfica, que compreende figuras, esquemas de representação de determinados fenômenos e se torna uma linguagem síntese, de um evento, de um fenômeno que é estudado. Então, para se pensar, quais os eixos temáticos para o domínio da linguagem cartográfica? O que é que os parâmetros e a Base Nacional Comum Curricular nos trazem como eixos para trabalharmos o conteúdo de cartografia? Primeiramente, a cartografia como instrumento na aproximação dos lugares e do mundo. Está muito em voga desde a perspectiva de análise da globalização e temas que envolvem a regionalização do espaço mundial, entender como o todo, a totalidade, ele influencia nos lugares e como o lugar ele é realizado enquanto espaço de globalização. Então, essa perspectiva de entendimento do geral para o particular, do particular para o geral, é importantíssimo trazermos para o entendimento dessa dinâmica o conhecimento cartográfico. Alfabetização cartográfica. E a partir da leitura crítica e mapeamento consciente. Diferentemente do que ocorria numa perspectiva mais estatístico-matemático, de análise do espaço geográfico, os fenômenos eles são lidos não somente do ponto de vista da quantificação dos números, mas também quando eles são espraiados ou eles são representados em um mapa, numa carta, um croquis, eles podem apresentar uma leitura crítica sobre determinado fenômeno. Então, o mapeamento consciente, ele advoga uma leitura mais crítico-radical, ou seja, você considerar a raiz do problema a partir de uma leitura mais atenta de como determinados acontecimentos na sociedade eles são fruto de intencionalidades políticas, ideológicas e que, portanto, está a serviço de grupos sociais.
Então, os mapas também, o emprego do mapa, né, tem a possibilidade de compreensão e estudos comparativos de diferentes paisagens. Então, essas categorias geográficas, como paisagem e o lugar, eles são muito apreciados nos estudos da cartografia, uma vez que a paisagem quanto a síntese de processos, paisagem quanto a uma análise panorâmica de um fenômeno, e o lugar enquanto realização de determinados fenômenos, são passíveis de serem cartografados e apresentar, né, juntamente com os outros eixos temáticos, uma leitura crítica, um mapeamento consciente e uma perspectiva de entendimento, né, como se dá a relação do lugar e do global. Vamos tratar aqui da cartografia nos PCNs, uma vez que ainda a Base Nacional Comum Curricular está produzindo, né, as ideias sobre competências e habilidades a serem adquiridas, né, mas observa-se que existirá, de fato, uma linha comum entre esses dois documentos, né, considerando que a cartografia ela possui diretrizes fundamentais que com certeza não serão abandonadas. Mas vamos fazer referência à cartografia nos parâmetros curriculares nacionais, né, que ainda está como principal documento a guiar a prática da geografia, do ensino da cartografia no ensino básico. Então temos a cartografia aqui e as habilidades a serem desenvolvidas pelos alunos no ensino médio. Então, quando se observa a cartografia, nós temos a necessidade de apresentar todo um programa de estudo, dos estudos cartográficos que tragam o aluno para a leitura, para a análise e para a interpretação de fenômenos. Produzindo mapas, gráficos e tabelas, certo? A produção estatística ela está muito ligada à busca de dados, colecionamento de informações, né, de dados e informações, e que esses dados vão ser tratados e vão ser representados em um mapa. Considerando elementos de representação, fatos e especialização dos fatos. Então, o fato em si, sua representação e sua espacialização são habilidades que, a partir das técnicas cartográficas, o aluno terá que desenvolver no ensino médio. Conhecer e aplicar o quê? O uso de escalas cartográficas e geográficas, né? Uma vez que a escala cartográfica é a escala de proporção, né, de quantas vezes a realidade foi diminuída para ser representada numa folha de papel. Já a escala geográfica, ela faz referência à dimensão e espacialidade dos fenômenos, né, na superfície terrestre. Com isso, nós temos ambas as situações, ambas as escalas, nós temos um entendimento sobre a distribuição e frequência desses fenômenos, sejam eles humanos ou naturais. Então é importantíssimo esse domínio e trabalhar essas habilidades e competências, né, no ensino médio. Perspectiva muito mais técnica e, com certeza, não somente técnica, mas crítica, certo? Porque a partir das representações de fenômenos é possível nós realizarmos diferentes análises e compreender um aspecto mais de base, né, de como esse fenômeno vai sendo evoluído, como determinados problemas sociais eles são fruto de uma concentração espacial, por exemplo, da violência, certo? Concentração espacial do tráfico, certo? E diferentes outras problemáticas urbanas que são possíveis de serem mapeadas e localizadas, né, para fins de planejamento urbano.
Portanto, vamos lá. Cartografia no ensino médio. Então, temos o espaço geográfico, ou seja, o espaço transformado pelo homem como base, né, da produção cartográfica. Então, temos a constatação do espaço, no espaço, dos fenômenos naturais e como eles estão distribuídos, certo? Outra base de análise e de habilidades a serem construídas em sala de aula é a identificação de fenômenos decorrentes da ação do homem. Então, a partir da constatação de fenômenos naturais e dos fenômenos que decorrem da ação do homem, podemos, através da cartografia, desenvolver a delimitação, né, das áreas de ocorrência, identificando, né, a extensão desses fenômenos. Considerando também não somente a extensão, mas as áreas em que ele ocorre, ou seja, a delimitação desse fenômeno. Então, num aspecto geral, fazendo a análise da delimitação da ocorrência do fenômeno e da sua extensão, nós temos uma análise panorâmica da intensidade do ritmo com que ele se dá em determinadas regiões, países, continentes. Tudo isso parte, a princípio, do tratamento de dados. Esses dados são quantificados. Então, basicamente, todo sistema ou todo software de processamento ele vai requerer que exista a coleta de dados estatísticos, certo? Porque são esses dados estatísticos que, acoplados dentro de um mapa, né, sobre os geocódigos, eles vão conseguir detectar e gerar a representação espacial desses fenômenos. Então, os geocódigos, juntamente com os dados estatísticos, dados quantitativos, vão, né, nos dar a representação geral de como está distribuído esse fenômeno na superfície terrestre. Temos então aqui um exemplo típico, né, de um mapa feito sobre um fenômeno que envolve tanto os fatores naturais como a intervenção do homem. Então aqui foi quantificado as áreas em que ocorre os processos de desertificação. Temos aqui o Nordeste, toda a região semiárida, né, que é essa região climática, e que, a partir, né, da ação do homem, principalmente da urbanização, temos um fenômeno chamado desertificação. E aqui foi desenvolvido, né, uma área, ou delimitada uma área, Nordeste, onde existem os pontos mais críticos, né? Temos aqui a região semiárida, nesse laranjado mais escuro, temos as áreas subúmidas secas, certo? Essas áreas aqui mais no gradiente mais claro, e temos outra aqui que é áreas de entorno. E os núcleos efetivos de desertificação, certo? Temos aqui no norte do Ceará, aqui no sudoeste do Piauí, nessa região central aqui de Pernambuco e no seridó oriental aqui do Rio Grande do Norte. E toda essa delimitação de áreas e ocorrência desse fenômeno foi representado num mapa, certo? Todas as informações de dados eles podem ser vistos num recorte do olhar, né? E apresenta uma perspectiva mais didática de compreensão do que vem a ser o processo de desertificação. Então, aqui são algumas das possibilidades que a cartografia oferece e que as habilidades para construí-lo partem, né, de diferentes momentos e etapas de ensino da cartografia escolar. Certo? Então, próxima aula, nós continuaremos
leia o material e bons estudos.